Pessoal, tudo bem? Eu sou o Yuri. Eu sou a Camila. E eu sou o pai Lucas. Hoje a gente está aqui para mais um episódio do Umbanda em Pauta. E hoje a gente vai falar sobre sexualidade e espiritualidade. Tema um pouco polêmico, né, pai? Eu acho que assim como todos os temas que a gente está trazendo no pódio ultimamente. Eu acho que é um tema bem polêmico, mas de suma importância, né? A gente discutir sobre isso, porque é um assunto que vai ser sempre muito atual e que atinge muitas pessoas. Principalmente pra gente, né, pai? Que a gente tem a nossa orientação sexual definida. E eu acho que a gente traz um pouco disso pra religião. Porque acho que pra gente, eu falo por mim que sou um homem gay, é muito difícil você ter aceitação dentro de outras religiões. Eu falo por mim porque na minha história eu já passei dentro da doutrina católica, já fui um pouco para a doutrina evangélica e foi na Umbanda que eu me senti acolhido. Foi na Umbanda que eu pude ser quem realmente eu sou, sem ter que esconder isso das pessoas. Então eu acho que isso ele traz um conforto para as pessoas também, né, pai? Sim, eu acho que a Umbanda, eu acho não, tenho certeza, a Umbanda, ela é uma religião de aceitação, ela é uma religião de acolhimento e não faz sentido ser uma religião de acolhimento se a gente não pode ser quem nós somos. E também, como eu dei um pouco de um relato da minha vida no outro episódio, também passei por outras doutrinas e sempre tive essa porta fechada. Você pode estar aqui, mas você não pode ser assim. Você pode, aqui vai estar aberto para você, mas você precisa mudar, você precisa se curar, você precisa tirar isso que faz você ser assim. E aí isso traz algo muito sério, porque você está dentro de um lugar buscando a espiritualidade, buscando algo maior, buscando a fé, e você é segregado, você é humilhado, você é colocado como doente, como errado, como pecaminoso, e isso acaba com vidas. Eu acho Sim. que isso faz com que pessoas tenham ceifem a vida, né? Faz com que pessoas percam a vontade de viver, porque tentar mudar algo que você é quase que impossível e é doloroso, você se flagela, você se machuca, você tentando mudar algo que é da sua natureza. Então eu acho que a Umbanda traz isso e por isso que a gente consegue ver dentro do terreiros muitas pessoas LGBTQIA+, né? Porque é uma religião que traz esse acolhimento, a gente se sente bem-vindo, a gente se sente amado, a gente se sente bem-quisto pelo que a gente é. Então, o sagrado ele acolhe a gente pelo que a gente é. E as pessoas que vivem dentro do terreiro acolhem também a gente pelo que a gente é. E a Umbanda ela tem esse diferencial, né, pai, de trazer essa mistura das pessoas. Aqui a gente tem o rico, tem o pobre, tem o gay, tem a lésbica. Então a gente realmente é aquela religião que acolhe todos sem ter um pré-julgamento de quem a pessoa é. E com isso eu acho que a gente pode trazer um pouco para nossa realidade dentro do terreiro, o que a gente tem na nossa vivência. A gente vê muitas vezes em outras casas, eu vou falar casas sem generalizar algo ou alguma doutrina. Situações que muitas vezes um homem gay não pode incorporar uma entidade feminina ou vice-versa. O que o senhor acha sobre isso? Porque muitas vezes as pessoas têm essa visão achando que um homem não pode incorporar uma pombagira porque senão ele vai ficar com aquela essência feminina, e muitas vezes um homem que é heterossexual vai se transformar um homossexual por isso. Então ou a gente até já vê mesmo se for uma mulher, não pode incorporar uma entidade masculina ou tirar a saia. Exato, exato. Então isso a gente começa a ver certos preconceitos dentro dessa linha espiritual. Eu vou falar sobre a minha vivência, tá? Eu acho que
Eu acredito que não existe certo e errado, acho que cada um ele vai lidar com aquilo que acha certo para si, mas dentro do que eu acredito, acho que isso tem zero influência, porque a espiritualidade ela sempre vai vir para trazer algo melhor para a gente. Então, é, foge do que eu acredito pensar que um homem heterossexual ou não trabalhar com o espírito feminino vai afetar a sexualidade da pessoa, até porque a sexualidade ela não é adquirida. Você não consegue mudar o que você é. A nossa sexualidade, o nosso gênero, como a gente se entende como ser humano, é algo que a gente nasce, é algo que é nosso, é nossa essência. A gente veio para o mundo assim. Então não existe um fator externo, seja ele físico ou espiritual, que vai alterar isso. Entende? Então isso a gente bate numa trave que é bem difícil de ser falada, porque dentro da espiritualidade, das religiões de matriz africana, existe muito o machismo estrutural. Então a gente vem numa religião que ela é muito machista e isso acaba sendo refletido nessas coisas, sendo refletido nessas doutrinas que algumas casas ou algumas doutrinas ou algumas religiões seguem, mas para mim e para nossa casa foge um pouco do que a gente acredita. Eu acho que não tem essa diferenciação de homem pode trabalhar com isso, ou mulher pode trabalhar com aquilo. Eu acho que não. A espiritualidade ela é ampla e ela é fluida e ela é gigantesca e médium é médium e ele vai poder incorporar o que tiver que incorporar sem que altere nada da vida pessoal dele posterior. Tipo, vai incorporar pombogira e vai virar homossexual. Isso, no meu entendimento, é algo que beira o absurdo e que não condiz com a realidade. E pai, o senhor durante toda a sua trajetória, né, na Umbanda ou em alguma religião de matriz africana, o senhor já presenciou algum tipo de preconceito por nesse sentido? Então, dentro da nossa casa, não, porque vai muito contra o que a gente acredita, mas preconceito é ruim falar assim, mas já presenciei doutrinas ou fundamentos que vão contra o que eu acredito. Eu acho que existem religiões, existem casas que têm esses fundamentos e são legítimos, porque cada casa tem seu fundamento, cada casa, cada religião tem a sua história, cada religião acredita no que acredita e, como eu falei no começo, não existe um certo e errado. O que é certo para eles pode não ser para mim, mas eu acho que a gente, como uma religião de acolhimento, agora colocando todos num balaio só, nós espiritualistas, nós que seguimos religiões de matriz africana, nós somos uma religião de acolhimento. E você não poder ser quem você é por causa da religião, para mim, é um pouco problemático, mas é por causa da minha vivência. Porque isso não é o que eu aprendi, foge da minha vivência. Então, acho que não combina com acolhimento e aceitação você não poder ser o que você é enquanto está vestindo branco. Entendeu? Então, eu acho que é esse tipo de coisa, sim. Mas dentro da nossa casa, não. Pai, e aí vamos puxar agora como um exemplo. Situações que na corrente tenha um homem transexual. As pessoas da corrente também precisam ficar alertas para conversar, por exemplo, com essa pessoa. Se ele acredita que ele é um homem transexual e ele transparece isso para as pessoas, não tem o porquê de eu chegar para ele e falar ela, no feminino. Porque eu preciso respeitar o espaço dessa pessoa. Sim. Então, isso a gente traz para essa realidade que a gente não precisa necessariamente pisar em ovos, mas a gente precisa cuidar com os sentimentos das pessoas. Eu acho que assim, um ponto que você disse, ele acredita. Não é que ele acredita, ele de fato é. E eu acho que é esse o problema das pessoas, esse entendimento, porque
Existem muitas pessoas, até dentro do sagrado, não falando da nossa casa, mas de todas também, que têm os seus ideais como ser humano de fora, né? Sim, Mas quando você pisa dentro de uma casa santa, que de novo vou falar que é uma casa de acolhimento, que é uma casa que de aceitação, você é obrigado a respeitar. Então você vai respeitar o seu irmão de corrente, ele sendo hétero, gay, trans, não binário, fluido, o que for, porque o respeito ele é a base da nossa religião, o respeito, o amor. Então não tem como você pregar o amor ao próximo se você vai desrespeitar a vivência de uma pessoa, entendeu? Porque para uma pessoa transexual viver já é uma luta. sim. Nós vivemos no país que mais mata mulher transexual travesti no mundo. Então, você deslegitimizar essa vida, você desmerecer essa existência é muito ruim. E quando a gente fala, ai, mas é exagero. Não, você errar o pronome de uma pessoa que luta para estar viva, luta para ser alguém, luta para ser notado, luta para existir, é muito, Sim. entendeu? Porque você está enxergando esteticamente um homem, você vai tratar no feminino, então aí condiz da própria pessoa querer ou não fazer aquilo com normalidade. Eu acho que, como você falou, não precisa pisar em ovos, obviamente não. Isso é e deveria ser normalizado, Exato. mas tem que ter empatia. Eu acho que você não pode fazer para o outro o que você não quer que faça para você. E eu não aceito. Eu sou uma pessoa que não aceito desrespeito, não aceito preconceito, não aceito porque, como eu falei, são pessoas, são seres humanos. Nossa religião é uma religião de aceitação e ela vai ser, principalmente nesse terreiro, enquanto eu for vivo, ela vai ser no E nosso, o, no nosso chão. e o respeito, ele traz essa importância, até porque ele faz parte da nossa evolução espiritual, né, pai? Então, é algo que a gente vai construindo diariamente e até peço desculpas para quem está assistindo a gente, como o pai falou, que eu acabei falando que a pessoa, ela acredita. Realmente, não é algo que eu tenha que acreditar se eu sou gay ou não. São coisas que a gente que vive isso diariamente, a gente sabe desde pequenininho. A gente já sabe qual que é a orientação que a gente tem. Muitas pessoas falam opção. Qual é o momento que você escolhe ser hétero ou qual é o momento que você escolhe ser gay, trans? É algo que já vem dentro de você, é algo que já transparece dentro de você. Então, a gente traz toda essa importância também do justificar e pedir desculpas, né, pai? Porque quem tá do outro lado também precisa desse respeito. Eu acho que existem termos que eles são descontinuados, né? É como antes era falado homossexualismo e o prefixo? Ismo ou sufixo? Sufixo. Sufixo ismo, ele remete à doença, né? Então, e não é uma doença, então mudou, homossexualidade. Muitas pessoas ainda falam homossexualismo e não é por falta de conhecimento, é por pura maldade, ao Sim, meu ver. E aí a gente entra no outro termo, opção sexual. Não existe, porque opção ele remete à escolha e nenhum de nós escolheu, ninguém escolhe. Assim como uma pessoa heterossexual, ela não chega num ponto da vida e fala, vou ser hétero. sim. Não existe, é algo natural. Temos aqui alguém para poder falar, foi natural para você? Sim. Algum momento você parou, acho que eu tenho que escolher agora. Pois é. Não existe, porque é natural. E assim é pro homem gay, assim é pra mulher lésbica, assim é pro homem trans, assim é pra mulher trans. É algo que a gente nasce e não tem como escolher. Porque, sendo muito sincero, tipo, se tivesse que escolher, quem escolheria? Sofrer, né, pai? Porque a gente sabe que é um caminho de sofrimento, porque muitas vezes a gente tem que abrir mão de família, a gente precisa abrir mão de amigos. Então, eu acho que Oportunidades. ninguém escolheria sofrer, ninguém escolheria esse caminho árduo, né? Árduo. Porque você não pode sair de mão dada com
com seu parceiro, com seu parceiro na rua, porque você não sabe se você vai voltar vivo. Então, ninguém escolheria. Então, como eu falei de novo do homem trans, eu acho que a gente luta por espaço. E por um espaço não é que quero ter mais, quero ter privilégios. Não, queremos ter o básico. Que é a Que é igualdade, a os igualdade, direitos. que é o respeito, que é o direito à vida. Eu acho que é o básico. E a gente sai de uma sociedade preconceituosa, sexista e machista, e que a gente vive esse medo constante e vem para dentro do terreiro, que é para ser um lugar de acolhimento, e não recebe esse acolhimento, para mim é muito problemático. Sim. É muito, muito problemático, porque aí a gente está lidando com a maior fragilidade da pessoa. Porque as pessoas, quando procuram um terreiro, geralmente não é porque estão muito bem na vida. E essa é a Já estamos muito realidade. mais fragilizados. Então aqui a gente tem que ter esse cuidado de olhar para o outro com carinho, com amor, olhar para o outro com respeito e lidar com isso de forma natural, entendeu? Porque eu vejo que existe, às vezes, esse pisar em ovos e não deve, porque isso também deixa a pessoa constrangida, Sim. entendeu? E você errar, então, o pronome para mim é inaceitável. Realmente, né, pensando que a Umbanda é uma religião de acolhimento, é uma religião que as pessoas vão para se sentir melhor, não combina, né, ter algum tipo de preconceito em relação a isso, porque é uma coisa que não deveria existir em nenhum lugar, né? E, pai, você acredita que existe alguma explicação da Umbanda para a homossexualidade? Então, aí a gente volta no que a gente estava falando. Como não existe uma explicação para a heterossexualidade, não há de existir para a homossexualidade. Por quê? Porque é algo natural do ser humano, é algo que já vem com a gente. Teria, sim, acredito, se fosse algo anormal, sabe? Algo fora do comum. Ah, não, aquilo acontece por algum motivo. Porque quando a gente busca uma explicação para algo, a gente está tirando da normalidade. Concorda? Então, se a gente busca que exista uma explicação para algo, a gente está dizendo que aquilo não é natural. Então, não existe explicação, porque é algo natural, é algo que já vem com a gente, é algo que a gente nasce dessa forma. Deus, Olorum, quem vocês aí do outro lado quiserem chamar de divindade maior, nos fez assim e somos felizes, amamos, sofremos, choramos, sangramos, morremos como todo mundo. Então não existe uma explicação para algo que não tem que ter explicação. Infelizmente é uma coisa que a gente escuta, né? Eu mesma, antes de eu fazer parte da religião, antes de eu conhecer da maneira que eu conheço hoje, é uma coisa que eu ouvia, assim, fulano é gay por conta da pombagira dele, algo assim nesse sentido, assim, ou fulana é lésbica, ela é mais masculina por causa do Exu dela. E realmente é uma coisa que não deveria nem ser falada dessa forma, porque você só está criando mais um preconceito, mais algo, um estigma negativo, sabe? Para algo que não é assim. Que não é verdadeiro. Que não é dessa forma. E esse tipo de narrativa, ela também é muito problemática, porque é como você mesmo disse, são pessoas do axé ou simpatizantes do axé que vão estar criando uma narrativa preconceituosa, né? Criando uma narrativa errada, uma narrativa que não existe, porque, voltando no outro assunto, o Exu e o Pombogira, ele não vai mudar a essência da pessoa. Não existe, não tem como. Não tem como eu... então vou trabalhar só com o seu caveirinha, que é o meu pai, por um ano, que aí eu vou ficar masculino. Gente, não vou. Não vou, não adianta, não vou. E não vai ser o trabalhar com o espírito. Enquanto eu estiver com ele, pode ser que fique. Mas foi embora, acabou, entendeu? Porque a espiritualidade, ela vem para trabalhar e vai embora e leva tudo com ela. Não muda a nossa essência como ser humano. E existe muito essa narrativa, existe muito... E é difícil, assim, eu acho triste, na verdade, porque além de criar
uma narrativa errada, cria estigmas errados, criam coisas que só desandam algo que a gente tenta arduamente trabalhar para mostrar que não é bem assim. Pai, e agora puxando um pouco para nossa realidade do terreiro, a gente vê em algumas doutrinas, algumas casas, situações que um homem trans ele não pode vestir calça por conta da essência feminina e vice-versa com uma mulher transexual que não pode vestir saias aparamentas por ser homem. Na nossa casa a gente não tem isso. E como o senhor vê essa questão da vestimenta? Porque eu, dentro da pouca vivência que eu tenho, eu sempre ouvia: o espírito vai vir se você tiver de calça, se você tiver de saias, da forma que você tiver. O espírito vai vir trabalhar, vai vir fazer a função dele e muitas vezes não, o espírito não está nem aí para a roupa que você está vestindo. Qual que é a ligação que o senhor traz para essa situação? Então, é uma pergunta muito boa, porque acontece de fato, existem doutrinas e fundamentos e casas que têm essa proibição por trazer a essência, por dizer que a essência é diferente. Mas aí isso também vai contra o que eu acredito, porque, como eu falei, a gente nasce como é, como se eu acredito que o homem trans, a essência dele é masculina e dependente da biologia. Sim. E aí a gente entra num assunto, uma mulher trans é feminina independente da biologia, e a gente entra num assunto polêmico, porque o orixá, ele vai ver a sua essência ou ele vai ver a sua biologia? E esse é um questionamento que ele vem vindo e cada vez mais forte, até dentro dos ilês de candomblé, dos ilês que tem muita essa cultura, tá? E é um questionamento que vem sendo feito e vem sendo discutido. Eu acho importante ser discutido. Isso não é você desmerecer o axé, não é você querer mudar o axé, mas eu acho que a gente precisa ter essa discussão. Agora, voltando para a nossa realidade, para o nosso terreiro, para o nosso fundamento, que é totalmente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós já tivemos uma mulher trans nessa casa e ela era tratada como tal, ela vestia saia e tudo certo, não existe problema. O homem trans, que eles usam calça, não tem problema, nunca há de existir uma proibição, tá? Porque ele é um homem, então entendemos como um homem. E a mulher trans, ela é uma mulher, entendemos como mulher. Assim como nós, ou homem gay ou homem hétero, vai poder usar uma saia na pombogira se a pombogira quiser, se a pombogira der fundamento, porque não é o estético, tá? A vestimenta do espírito, ele é fundamentado. A vestimenta do espírito, ela vai vir como material de trabalho, não é para estar bela, não é para ser bonita, não é para ser bonito. A capa do Exu, ela não vem para ser bonito. Vem porque tem fundamento, vem porque tem magia. A saia da pombogira vem porque tem fundamento, vem porque tem magia. Então, o homem hétero, ele vai poder usar, o homem gay vai poder usar, a mulher trans vai poder usar, isso sem problema, sem nenhuma distinção de gênero, de sexo, de nada. Porque, como você disse, o espírito pode vir na gente pelado. Mas o espírito também tem coisas que são materiais de trabalho para ele, Sim. assim como a cachaça é, assim como o charuto é, assim como a saia é para o pombogira. Então, eu acredito dessa forma. E acho sim que essa discussão sobre a transexualidade dentro do terreiro, dentro do axé, ela é um assunto que deve sim ser discutido, porque dentro da nossa casa é permitido, mas em muitas e muitas e muitas doutrinas não é. E aí eu acredito que, voltando no assunto do acolhimento, isso não acolhe, isso segrega, isso diminui, isso faz com que uma pessoa que tem uma vivência muito difícil se sinta: putz, eu tenho que agora agir como homem por causa da minha fé. Então acho que isso tem um conflito de realidade ali. Começa a gerar mais barreiras ainda
e situações que a gente acha que o preconceito está sendo deixado de lado, na verdade ele ainda está sendo mais imposto. Então, não vou falar preconceito porque a gente está falando de fundamento. Sim. E aí a gente está falando de fundamento de outras casas e toda doutrina, todo fundamento deve ser respeitado. Sim. Acho que é assim mas também acredito que as coisas podem ser melhoradas. Baseados na nossa realidade atual. Eu acho que a religião, apesar de ter raiz, apesar de ter fundamento já de muitos anos, apesar de ser um axé antigo, ela pode ser melhorada para poder acolher o novo, entendeu? Então acho que o, o espiritual, o ser espiritual, o estar num terreiro e falando da nossa vivência, eu acho que a gente tem que sempre tentar acompanhar a comunidade, acompanhar a sociedade, acompanhar como está sendo as coisas, porque isso nos faz um lugar seguro. E eu acho que as pessoas buscam dentro de um terreiro essa segurança. E você não segregar, mesmo que por fundamento, é importante. Entendeu? Não estou falando que lá é errado, aqui é certo. Não é isso, mas eu acho que é uma discussão que é importante, é uma discussão que deve existir, é uma discussão que as pessoas têm que ter para que as coisas sempre estejam caminhando numa melhor maré, assim, para todo mundo. E um exemplo disso que a gente pode ter também, né, pai, é a questão dos casais dentro do terreiro. Porque hoje a gente vê muitas pessoas que são rejeitadas em outras religiões, buscando a Umbanda justamente para ter esse crescimento numa vida a dois, ter esse crescimento espiritual numa vida a dois. E já puxando com isso, o que o senhor acha da questão do casamento dentro da religião? Casamento de pessoas homossexuais. Eu acho maravilhoso, né? Porque você poder receber a bênção de um sacerdote ou de uma religião, de um sagrado, eu acho maravilhoso. Eu acho que você poder viver isso, você como casal, poder passar por esse rito, você poder viver esse rito, que é algo muito distante pra gente. Sim. A gente pôde casar no civil há pouco e já estão aí discutindo para tirar esse nosso direito. Mas e você poder viver esse rito dentro de um sagrado, dentro de uma religião, é algo muito, muito maravilhoso, porque a gente também quer casar, a gente também quer ter a bênção de um sacerdote, de uma fé, a gente também quer se sentir abençoado pelo sagrado, pelo espiritual. Então eu acho que ter esses ritos de casamento, ter essas coisas é muito importante, eu acho lindo, eu acho maravilhoso, eu acho que é fundamental para o acolhimento de todo mundo, porque ela pode casar, eu posso casar, você pode casar, não tem nada dizendo que você é diferente, você pode ou não, que é o que acontece um pouco Nas outras nas outras religiões. religiões. E é muito isso que o pai falou, né? Tipo, o fato de a gente ser homossexual não traz essa questão, você não pode casar. Porque eu acho que todo mundo tem esse sonho em algum momento da sua vida, de você entrar, ser abençoado, você viver esse momento com pessoas próximas, e também traz a importância da religião trazer isso para as pessoas, porque é uma realidade que dentro da igreja católica, dentro de uma igreja evangélica, não existe. É a possibilidade. Não tem, exatamente, não tem possibilidade nenhuma disso acontecer. Então, na minha visão, acho que isso também é um pouco que traz esses casais para dentro de um terreiro. O acolhimento, a indiferença sobre a orientação sexual, porque aqui a gente é igual a todos. Sim, como deveria ser em todos os lugares. E é bem isso. Eu acho que a exclusão que as pessoas sofrem e sentem faz com que busquem lugares que acolham. E eu acho que o terreiro acolhe. E aí
é algo, é um chamariz também, né? Esse acolhimento para as Sim. pessoas. Por isso que a gente vê muita pessoa LGBTQIA mais no terreiro. Eu acho que é o que mais se vê em qualquer terreiro, seja ele de qual for o fundamento ou a doutrina. Porque apesar de alguns menos que os outros, sempre vai ter o acolhimento. Sim. E já puxando para o final do nosso episódio, pai, o que o senhor pode trazer hoje de mensagem desse episódio? Posso dizer é que a espiritualidade ela é muito linda. Eu acho que o sagrado ele é muito lindo e ele vai estar aqui sempre para acolher a gente, sempre para nos mostrar que somos lindos também, como somos, como viemos ao mundo, que isso não é pecado, amar nunca há de ser pecado. Então, a nossa orientação sexual, o nosso gênero, ele não muda a nossa espiritualidade, ele não muda nós como pessoa, como ser humano, muito pelo contrário, nos torna únicos, assim como quem é heterossexual, todo ser humano ele é único na sua essência, na sua melhor forma. Então a Umbanda traz esse acolhimento, a Umbanda traz essa aceitação. E queria dizer para você que está assistindo aí, se você se sente excluído de alguma forma, que você saiba que você é lindo, você é linda como você é, que o espiritual ele vai estar sempre te acolhendo, que não tem problema nenhum você ser quem você é, que as coisas, por mais difíceis que pareça, uma hora vai melhorar. E a vida é assim, eu acho que a gente continua aí buscando um mundo melhor para todo mundo, um mundo de mais aceitação, um mundo de mais amor, um mundo de mais empatia. Eu acho que se as pessoas fossem mais empáticas, as coisas seriam muito mais fáceis e eu espero, e é o meu voto para o futuro, que as coisas continuem a melhorar, continuem a seguir caminhos melhores, mais aceitos para todo mundo. E é isso. E já puxando na mensagem que o pai trouxe, acho que o mais importante, né, pai? Espalhar amor. Espalhar amor, vamos ser luz, vamos abraçar o mundo, vamos abraçar as pessoas. Eu acho que o mundo já tem muito ódio, já tem muita maldade, a gente já vê coisas horrorosas acontecendo por aí. Vamos doar amor, vamos doar sorrisos, vamos doar abraços, vamos doar empatia, que o que a gente joga pro universo, o universo joga de volta pra gente. Exatamente. E a gente sabe, né, pai, o quão é importante você às vezes receber uma palavra de conforto ou um abraço, porque isso às vezes transforma o momento da pessoa. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje. Guerreiros sempre, guerreiros de Ogum. Axé. Axé.